cronograma padronizado pelo órgão regulador. Duas equipes compostas por 11 jogadores disputam numa partida em que o objetivo é marcar o máximo possível de gols. Jogadas violentas podem ser punidas com cartões amarelo e vermelho. E somente um jogador pode usar as mãos durante a partida. Segundo dados da Federação Internacional dessa atividade ou profissão, a FIFA, cerca de 270 milhões de pessoas atuam em atividades diretamente relacionadas ao esporte, seja como jogador, seja como árbitro. O encanto do jogo, a adrenalina da competição, o estádio lotado, gritando o seu nome, a fama, os altos salários e os grandes clubes e a vontade de vencer na vida e ajudar a família. Hoje, o Estação Mercado, nós vamos conhecer mais sobre esse esporte, onde os jovens brasileiros apostam alto na tentativa de virar jogador profissional. E no nosso bate-papo de hoje é com o Charles Silva, goleiro. Começou no São José, já passou por vários clubes no Brasil, Bahia, Bragantino, Portuguesa e na Turquia 4 temporadas. O Edmilson Ricardo, ex-jogador e técnico do Sub-20 do Águia do Vale, aqui em São José dos Campos. Sejam muito bem-vindos, vai ser um imenso prazer em tê-los aqui hoje para a gente fazer esse bate-bola. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Sempre que estiver à disposição, estaremos presentes. Para seguir nessa carreira, como que funciona esse universo do futebol? Bom, eu hoje, como empresário de jogadores de futebol, eu tenho bastante conhecimento em cima disso, porque o que falou ali 1,5 é a verdade. Se não for até menos até, porque é muita criança, é muita gente. Hoje tem as meninas também querendo ser jogadores de futebol, então diminui mais ainda. E são poucos clubes para tanta gente. E hoje, graças a Deus, eu consigo trabalhar com clubes grandes e todo dia chega um tomando o lugar do outro. É todo dia assim, não tem... o Edmilson hoje treinador sabe como é que funciona. Ele tem um elenco de 25, 26 jogadores que se amanhã chegar um melhor, ele tem que dispensar e colocar outro, e assim vai indo. Então é muito desproporcional. Realmente em cima dessa área, né, Charles? Eu como treinador, o que o Charles frisou é bem legal. Realmente a gente trabalha com uma quantia. Eu tenho 30 atletas dentro do elenco. Porém, esses 30 atletas, eles são de vários lugares. Com certeza. Hoje a gente disponibiliza aqui pelo São José, a gente tem uma casa, né, onde 15 são de fora do estado, até mesmo da cidade. E os outros 15 dentro da cidade. Mas próprio dentro da cidade sempre chega alguém. A gente sempre está em avaliação, a gente está sempre olhando. E esses próprios de fora também. A gente sempre está chegando, sempre tem pessoal, amigos, empresários, até jogadores que a gente conhece em outros estados, que entram em contato e a gente vai trocando uma ideia e daqui a pouco movimenta. E a gente sempre brinca, né? Da minha época, quando jogador e até hoje, a gente fala, nunca termina quando começa, né, Charles? Nunca. Geralmente, realmente começa a 11, no final já não são mais esses 11. E vai tendo esse... Eles vão desistindo ou vão reciclando, como o Charles falou? Como que funciona isso? Na verdade, o futebol é alto rendimento, né? Tanto em todos os clubes é alto rendimento. Você tem que estar sempre num padrão bom para cima, não pode nunca cair. Então, geralmente é alto rendimento. Então, o que acontece? Sempre tem atletas novos chegando. Aí tem aquele que, de certa forma, decaiu e o outro subiu. Então, isso aí vai dando esse giro, né? Esse giro Por isso que os clubes base hoje, eles fazem a formação escolar. Não deixa o menino sem estudar. O clube base certo hoje tem que ter escola, tem que ter nota. O aluno tem que ter nota para jogar. Se não tem nota, não é relacionado. Eles Isso é importante, muito, né? tem que cobrar. Você pode faltar um treino, mas não pode faltar a escola. A gente vai falar disso no segundo bloco. Com muita dedicação e resiliência, identificar boas oportunidades e saber aproveitá-las, talvez seja aí o segredo para um jogador de futebol se tornar profissional. E no próximo bloco vamos entender como ingressar e como funciona de verdade esse tão sonhado mercado de trabalho e concorrido e também sonhado por muitos. Não saia daí, voltamos já já.
Estamos de volta e hoje falando sobre uma jornada desafiadora, mas que pode compensar bastante para aquele que constrói uma carreira de sucesso. E o Estação Mercado foi entender como um preparador físico é importante para esses profissionais. É com você, Vicky. E a nossa estação de hoje é o Parque da Cidade. E aqui a gente vai bater uma bola com o pessoal do Sub-20 do São José Esporte Clube e ver na prática como funciona o trabalho de um preparador físico. Bora, vamos! Aumenta, 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 bora, aumenta! Ritmo, vamos! Vamos tirar ritmo, vai! Bora, pressiona! Eu sou formado em Educação Física, sou bacharel em Educação Física, pós-graduado em Treinamento Esportivo de Alto Rendimento e tenho a licença da CBF de Preparação Física. O preparador físico faz parte da comissão técnica do time de futebol e é de sua responsabilidade justamente aperfeiçoar o físico dos jogadores, pensando na individualidade de cada um para que cada jogador supere os seus próprios obstáculos e atinja o seu melhor desempenho. Durante o dia a dia do preparador físico, ele trabalha atuando no controle de carga, no controle de prevenção, segurar um pouco mais o treino, dar um pouquinho mais de estímulo e uma preparação bem individual de cada atleta. Tem atleta que precisa de mais estímulo, outros precisam de mais descanso, então esse é um grande desafio que a gente tem, né? E dentre as funções de um preparador físico, vale destacar algo fundamental. O trabalho vai além da busca pelo desempenho. Também é preciso muito conhecimento para agir na prevenção de lesões e recuperação dos jogadores. A preparação física não é só os atletas correrem em campo, né? A preparação física vem da prevenção de lesão, do controle de carga, da recuperação dos atletas pós-jogo. Então é uma área bem complexa onde o profissional que está na área tem que estar atenado às situações e bem alinhado com o treinador. E claro, também é preciso estar em forma, cuidando da própria saúde e desempenho. Afinal, dar o exemplo é o melhor incentivo para os jogadores mais novos. O preparador físico, às vezes, é o espelho pro jogador, né? Então, eles se espelham muito na gente, nas nossas atitudes no dia a dia. Então, manter performando também é o ideal para a área. E o Matheus conta que foi se descobrindo na profissão aos poucos e hoje ama o que faz. Eu entrei na faculdade não para ser preparador físico, né? Eu entrei para ser outras áreas, no futebol. Porém, na faculdade eu conheci alguns profissionais que me incentivaram a ter indo para essa parte física, então eu não consigo falar para você uma coisa que eu gosto, né? É bem completa a parte física, sabe? De parte fisiológica, parte anatômica, essas partes de gesto técnico do campo. Então é bem completo esse, eu gosto, sabe? Não tenho nada muito específico, eu gosto da minha área de preparador físico. Mas e quanto às oportunidades para quem quer trabalhar com futebol em São José dos Campos? Aqui em São José dos Campos tem muita oportunidade para você trabalhar com futebol. Tanto em escolinhas de futebol, quanto no programa Atleta Cidadão. A gente tem 4, 5 categorias, então são 4, 5 preparadores físicos, mais o profissional. Então é uma área onde, se a pessoa realmente quer e gosta principalmente da preparação física, ela vai ter espaço para estar trabalhando aqui na cidade. Obrigada, Vicky, pelas informações e mais do que uma matéria, né? A gente viu a realidade e a gente viu a importância da preparação física até para não se lesionar, né? Inclusive, o mercado de trabalho no universo do futebol é bem amplo. A gente viu que tem um educador físico, deve ter uma nutricionista cuidando da alimentação desses atletas e tudo mais. Como que funciona isso e qual a importância deles? É assim, Adriana, a gente vê um clube hoje que tem estrutura, que é o São José, tem uns clubes que eu trabalho, que é o Corinthians, o Guarani, o Cruzeiro, a gente pode falar de ambos aí, vários aqui que tem essa estrutura. Mas tem clubes também que não tem nada disso. Realmente precisa ter um nutricionista, porque estão em formação, os meninos ainda. Até quando chega no profissional, você precisa ter uma nutricionista para cuidar do peso do jogador, alimentação saudável. Mas tem muitos clubes aí no Brasil que a gente viaja muito aí, o Edmil sabe disso como jogador, como ex-jogador e hoje como treinador, que os meninos treinam descalço, tem uma bola de futebol, não tem o que comer, mas sonham em ser jogador de futebol. São várias realidades, né, Charles? Muitas diferentes. Agora, ele aqui é um educador físico, mas até para ser educador físico de um clube, o currículo tem que ser mais do que educação física. Com certeza. Eu imagino. Com certeza. Acho que hoje o mercado pede isso, né? Pede que você esteja capacitado cada vez mais, se capacite cada vez mais. Busque mais informações, busque mais estudo, busque sempre mais.
Isso é o mercado no futebol. Para quem na área educação física, realmente ficar só como professor de educação física já não dá mais. Então ele tem que buscar sempre evolução, sempre evoluir, para o currículo dele ser bom e abrir portas em outro local. São diferentes, né, os treinamentos. Nós temos o goleiro e temos o jogador de futebol. São técnicas diferentes de abordagem, de treinamento? Como que é isso? Na verdade, é em cima da minha área. Agora acho que fica mais para mim responder a tua pergunta, acho que fica melhor. O que acontece? Até na própria questão do corpo, comissão técnica, a gente é formado por 2 roupeiros, 2 fisioterapeutas, fisiologia e preparação física. E tem eu como treinador e o Matheus Mariano, que é meu auxiliar técnico, que ele me auxilia, que eu brinco com ele, que ele é meu olho que eu não estou vendo. Ele que está ali sempre me ajudando. Na verdade, essas áreas são bem... E tem o Anderson, né, preparador de goleiro. A única função, os goleiros, a gente até brinca nós lá, que não faz parte de nós. O goleiro é outra área, porque tem o treinador de goleiro deles, então ele treina com o Anderson lá. É uma área mais específica, então os treinamentos são diferenciados de nós. Parte de linha, né? O Anderson faz o trabalho dele ali juntamente com o goleiro. E a gente, no dia a dia, a última parte, os goleiros integram todo mundo. Mas isso é acoplado, no conjunto, né? No clube. E como que funciona os primeiros passos? Assim, a gente sabe que tem o empresário, tem o clube, mas tem escolinha. Como que é feita a carreira lá de baixo? Geralmente funciona assim. Os meninos, hoje as meninas também, sonham em ser jogadores de futebol, né? Sonham em jogar no time grande, jogar na seleção brasileira. Eu já sonhei, Edmilson já sonhou. Eu tive 20 anos de carreira profissional, graças a Deus. O Edmilson chegou a isso 17. Também. Então, próximo. Mas é difícil. Então, a gente começa o quê? Na escolinha de futebol. Tem que começar na escolinha. Da escolinha, vão começar a vir os olheiros, vão começar a vir os dirigentes. Esse menino tem talento, vamos puxar para cá, vamos levar. E aí começa. Mas não é fácil, não é um caminho fácil. Por isso que a estatística fala 1,5, que eu acredito que seja até menos. Mas não é impossível também. Não é impossível. O Edmilson estava falando que, às vezes, para um jogador se destacar, é importante o trabalho do empresário. Com certeza. Até falando por mim mesmo, acho que eu, quando ingressei o profissional, até fica a dica, eu estava jogando um futebol amador aqui na cidade, lá atrás, e o pessoal me olhou vendo o jogo e acabou me levando para certas avaliações. A gente fez algumas avaliações e assim seguiu carreira. Mas hoje em dia, basicamente tudo passa pela parte do empresário, né? Eu, no meu caso mesmo, recebo bastante ligação de empresário indicando um ou outro jogador. Sempre tem pessoal indicando atletas para poder estar ingressando, né, nessa área. Bom, a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. Também vamos falar sobre o que fazer depois de parar de jogar e como ficar ligado ao futebol, mesmo que fora das 4 linhas. E se você se interessou pela profissão, não saia daí. No próximo bloco tem muito mais. Apenas uma pequena parcela dos meninos e meninas que tentam consegue se tornar profissionais. E a nossa repórter Tamires foi até o Sub-20 do Esporte Clube São José dos Campos conversar com os meninos e saber quais são os desafios e como se tornar aquele profissional tão sonhado. Olha só. É uma concorrência muito grande, né? A oportunidade foi dada para nós, então a gente tem que estar sempre batalhando, lutando todo dia. Às vezes a gente treina mal, às vezes a gente está com dor, lesão. Eu sofri de uma lesão já de alguns meses, e às vezes se eu sinto ela, fico um pouco triste, longe de casa, longe da namorada, longe da família. Às vezes tem dias difíceis, mas também quando os dias são bons, quando a gente faz jogos bons, gols também são muito gratificantes. Estou gostando bastante da cidade, dos companheiros de equipe, acho que todo dia é um aprendizado para mim, que eu fico longe da minha família e, enfim, saber conviver com as pessoas dentro de uma casa também é muito importante para o crescimento e está sendo muito bom. O maior desafio hoje é ficar longe da família, porque, querendo ou não, a gente tem que sair de uma zona de conforto onde a gente tem na nossa casa
e vir para um lugar onde a gente não conhece, mas a gente está em busca de um sonho e estamos aqui para isso. Eu acho que os maiores desafios nossos como atletas são fora de campo, porque dentro de campo a gente está fazendo o que a gente ama, o que a gente gosta. É claro que tem as lesões, mas eu acho que o jogador ele é muito só, né, com os pensamentos e tal, por mais que tenha bastante gente junto com a gente morando na casa, mas a gente é muito sozinho com os nossos pensamentos. E eu acho que são aí que são os nossos maiores desafios, porque a gente está longe da família, das pessoas que a gente gosta, então são pessoas novas culturas, então eu acho que esses são os maiores desafios. Essa experiência está sendo muito boa, ao mesmo tempo muito difícil ficar longe da família, mas eu sonho desde criança, desde os 8 anos de idade, correndo atrás desse sonho. Para conseguir aquele tão desejado sonho, ser jogador de futebol, é importante estudar, se preparar bastante, observar e aproveitar as oportunidades e também ficar atento aos olheiros. E falando nisso, né, eu vi que muitos deles falaram sobre a família, do estar longe. Isso dificulta? Com certeza. Geralmente em torno da saudade, né, o pessoal fica muito tempo longe de casa, então eles sentem falta. Muitos têm namorada, né, pela essa idade, muitos têm namorada. Aí eu brinco bastante com eles que nesse momento o telefone passa a ser inimigo, não amigo, que aí eles acabam realmente se perdendo um pouco mais devido a essa situação, mas dificulta bastante, né? A saudade, principalmente a saudade nós, né, Charles, que jogamos também, passamos por isso, é complicado. Eu acho que a maior fase, eu acho que o maior desafio dos técnicos e dos clubes talvez seja o telefone, né, a internet. Geralmente hoje em dia, né, tudo na internet. Um ponto ajuda, até na questão de uma videochamada para poder falar com os pais, mas geralmente para eles, na questão namoro, questão família, eu brinco bastante que o telefone em certos momentos atrapalha. Mas é a dificuldade que eles têm que passar. Eles sabem que para essa carreira não tem outra escolha, né? Eles têm que ficar longe. Infelizmente, é uma escolha. Tem que abdicar de algumas coisas, aí, né? É o foco, né? Ele tem que focar no que ele quer. Ele quer ser aí. jogador de futebol, então tem que passar por isso. É a saudade, é a vontade de estar perto e não vai estar. É passar o Natal longe, Ano Novo longe, férias vai estar trabalhando, não tem feriado para jogador de futebol, né? Em Corpus Christi nenhum, não tem nada. Morreu o parente, você tem que jogar. Você tem que jogar com dor, mas você tem que jogar, é o seu trabalho. Tem que abdicar de muitas coisas. Mas é um sonho que tem recompensas também, né? Sim. Não tem só os prejudicativos, tem também as coisas boas, né? Hoje começa com quantos anos, Charles? A parte profissional, vamos dizer assim, que você pode ser contratado. Para você se alojar num clube, é acima dos 14 anos. Mas tem jogadores aí que a gente já vê com 10, 12, 11 anos que são diferenciados, né? Esse sim, Adriana. Aí o clube faz o quê? O clube vem para a cidade, por exemplo, o menino de São José de 12 anos, que é diferenciado. O clube contrata, leva o pai e a mãe junto para ficar. Porque tem a lei Pelé que não pode alojar os meninos até 14 anos. Então, até certa idade, o pai e a mãe tem que estar junto do menino. É importante saber disso até para não deixar seu filho ir sozinho. Isso, não pode. Aconteceu conosco agora, né? Aqui no próprio clube. 2 atletas da categoria sub-11 e um da sub-15, desculpa, sub-13, realmente já receberam proposta para estar ingressando no clube. Porém, por essa idade ainda não poder, os pais têm que ir junto a uma pousada, um hotel, eu já tive até atingir os 14 anos. Isso, eu conheço atleta da própria cidade aqui que não pôde ficar alojado. E o pai tinha que ir a São Paulo, voltar todo dia, de manhã, voltar de noite, de manhã, voltar de noite. Muitos param pelo meio do caminho por isso, por essa dificuldade. Parte financeira, né? Perfeito. Porque os clubes querem os atletas, isso aí. Mas os pais não conseguem arcar com as despesas. De início, realmente. É o patrocínio, né, que a gente brinca bastante com essas categorias menores. E como que está o mercado para esses jogadores? Aqui em São José e fora daqui? São José tem muito jogador bom. Se a gente for entrar hoje no Google aí, jogadores lá fora do país, tem muito jogador de São José, do Vale do Paraíba, mas é muito jogador, não é pouco não. Até estava falando para o Edmilson aqui fora do ar, quando que vai voltar a ser do São José de novo para segurar esses meninos aqui? Precisa disso.
Porque os meninos não têm o projeto hoje é maravilhoso, o projeto Atleta Cidadão, mas infelizmente não pode amarrar o jogador. É verdade. Então o empresário vem, eu tenho vários amigos que vêm para São José e pega esses meninos que estão diferenciados no clube e leva embora. E é o que acontece hoje. Conosco aqui mesmo na Sub-20, nenhum desses atletas é vinculado ao São José Esporte Clube, é vinculado ao Atleta Cidadão. Se caso um desses se destaque e um clube venha, ele só diretamente vai conversar com o pai ou com o próprio menino que já é maior de idade. E não é o clube. Não é do clube. E o que acontece? O que acontece? O São José hoje não forma jogador. Forma jogador para outros clubes, não forma mais aqui para casa. E na verdade, né, Charles? O Charles sabe melhor que eu. Para ser um clube formador, tem que ter o crachazinho CBF, né? Sim, tem que ter. Clube formador. Não é qualquer clube também que tem essa situação de clube formador. E ele não tem que se capacitar, então. É isso que eu ia perguntar. Tem que entrar dentro do tipo, nossa, se a gente for falar daqui, a gente vai... Muito longo, muito vai longo. estender. A questão é o quê? Para ser um clube formador, hoje em dia tem vários critérios, né? Para ele ser um clube formador. Então, o fato é que há oportunidade. Muita oportunidade. Tem muitos clubes no país inteiro aí, mas a gente tem que frisar que o menino não pode largar a escola. Tem que estudar também. Tem que estudar. Porque quando chegar num clube, o clube vai cobrar atestado de escolaridade. Porque muito menino fala, mas eu sou bom jogador, eu vou parar de estudar. Não, não é assim. Num clube de verdade, você vai ter que estudar. Até os 18 anos. Tem que estudar, tem que ter disciplina, tem que ter abdicação. Antigamente... E tem que focar, né? Antigamente nem tanto, né, Charles? Antigamente você fazia a escolha, ou estudava ou jogava futebol. Sim, hoje não é mais. Hoje já não mais. Hoje, infelizmente, tem que ter a disciplina, horários para dormir, horário para comer, horários para treinar. Então, tem uma gíria que a gente falava boleirão. Não existe mais espaço para boleirão. Boleirão o que era na época, nossa, mais lá atrás? A gente tinha 18, 19 anos, ia pra noite, não tinha esses negócios de WhatsApp, filmar pra mandar pra clube, não tinha nada. Então a gente ia, bebia, não sei o quê, é coisa errada. Hoje não existe espaço para mais isso. Hoje tem que ser profissional. Desde que entrou numa base, tem que ser profissional. É profissão. É profissão. Isso aí. Já recebe. Na verdade, 14 anos já recebe salário. O corpo tem deles, carteira né? assinada, é o corpo deles. O corpo é ferramenta de trabalho, não tem espaço mais para então, isso no futebol. Ou seja, é foco, né? É foco. Gente, infelizmente a gente chegou ao final do nosso programa. Teria muito mais assunto. Tem bastante. Tem bastante, mas quem sabe renda um outro aí, né? É isso aí. Disposição. O final do Estação Mercado de hoje, a gente agradece a presença dos nossos convidados. Muito obrigada, Edmilson, muito obrigada, Charles, pelas informações, pelo conhecimento passado aqui, para quem se interessa, né, por essa área. Sejam sempre bem-vindos. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço também e sempre que estiver à disposição, estarei presente assim que solicitado. E deixo uma boa sorte para quem quer seguir nessa área aí, né? Foco, determinação e muita entrega. Isso aí. E é isso aí. Como o Edmilson disse, se você deseja seguir a profissão, deve saber que para ser um jogador de futebol profissional é preciso se dedicar muito, abdicar de algumas coisas desde muito cedo, mas o futuro é promissor. E o nosso programa fica por aqui. Nos encontramos semana que vem na mesma estação, mas sempre com um destino diferente. Até lá!